Discussão única do PLE número 013/2021, projeto de lei do Executivo. Autoria: Prefeito Municipal Isaías Joé de Santana. Assunto: institui o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, CMPIR, de Jacareí. Cumprimentar aqui o Rafael Juvelli, da Executiva Estadual do PSB, que se encontra aqui no plenário. Muito obrigado. O ex-vereador dessa casa, Dario. Nossa amiga Wanda. Projeto de lei número 14, de 10 de agosto de 2021. O prefeito municipal de Jacareí, usando as suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1º. Da finalidade básica do Conselho. Artigo 1º. Fica instituído o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, CMPIR, órgão de caráter permanente e consultivo do Poder Executivo, vinculado à Secretaria Extraordinária de Igualdade e Direitos Humanos. Artigo 2º. O Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, CMPIR, órgão colegiado com composição paritária entre o poder público e a sociedade civil, tem por finalidade deliberar sobre as políticas públicas que promovam a igualdade racial para combater a discriminação étnico-racial, reduzir as desigualdades sociais, econômicas, políticas e culturais, atuando no monitoramento e fiscalização dessas políticas públicas setoriais, em atenção às previsões do Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010. Capítulo 2º. Das competências do Conselho. Artigo 3º. São competência do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, CMPIR. Inciso 1º. Propor em um âmbito municipal políticas de promoção da igualdade racial, com o objetivo de combater o racismo, a discriminação racial, desconstruir preconceitos e reduzir as desigualdades raciais, inclusive no aspecto econômico, financeiro, social, político e cultural. Inciso 2º. Propor estratégia de acompanhamento, avaliação e fiscalização das políticas de promoção de igualdade racial, fomentando a inclusão da dimensão racial nas políticas públicas envolvidas no município. Inciso 3º. Acompanhar, analisar e apresentar sugestões em relação ao desenvolvimento de programas e ações governamentais, com vistas à implementação das ações de promoção da igualdade racial. Inciso 4º. Acompanhar e propor medidas de defesa de direitos de indivíduos e grupos étnicos raciais afetados por discriminação racial e demais formas de intolerância. Inciso 5º. Pesquisar, estudar, estabelecer soluções para os problemas referentes ao cumprimento dos tratados e convenções internacionais de combate ao racismo, preconceito e outras formas de discriminação e as violações dos direitos humanos. Inciso 6º. Incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos e pesquisas no campo da igualdade racial no município. Inciso 7º. Organizar e acompanhar a Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Parágrafo único. As competências do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, CMPIR, serão exercidas em consonância com o disposto da Lei Federal nº 12.288, de 20 de julho de 2010, Estatuto da Igualdade Racial. Capítulo 3º. O mandato e composição do Conselho. Artigo 4º. Integrará a estrutura do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial, CMPIR, membros titulares e suplentes, nomeados pelo prefeito com mandato de 2 anos, permitida a uma recondução. Artigo 5º. O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, CMPIR, será paritário, constituído por 12 membros e seus respectivos suplentes, os quais serão nomeados e empossados por meio do decreto do Poder Executivo,
da seguinte forma: inciso 1º, 6 membros representantes indicados pelo Poder Público. A. Um representante da Secretaria Extraordinária de Igualdade de Direitos Humanos. B. Um representante da Secretaria de Assistência Social. C. Um representante da Secretaria da Saúde. D. Um representante da Secretaria Municipal de Educação. E. Um representante da Fundação Cultural do Jacareí. F. Um representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Inciso 2. Inciso 2º. 6 membros representantes indicados pela sociedade civil organizada. A. Um representante do movimento negro. B. Um representante de uma organização de defesa das mulheres negras. C. 2 representantes da entidade religiosa de matriz africana. D. 2 representantes da entidade cultural das diversas modalidades. Parágrafo 1º. As funções do membro do Conselho não serão remuneradas, mas consideradas serviço público relevante. Parágrafo 2º. Os conselheiros poderão ser substituídos a qualquer tempo pelo órgão ou instituição de que representam, mediante prévia comunicação por ofício ao presidente da CMPIR. Parágrafo 3º. Caberá às entidades da sociedade civil organizar a indicação de seus membros titulares e suplentes para a respectiva vaga, os quais serão escolhidos mediante a eleição de seus pares na forma de regimento interno. Capítulo 4º. Da Presidência e Vice-Presidência. Artigo 6º. A presidência e vice-presidência será eleita mediante procedimento determinado pelo regimento interno, devendo haver alternância do cargo entre os conselheiros representantes de órgãos governamentais e conselheiros representantes da sociedade civil organizada. Capítulo das Disposições Gerais. Artigo 7º. O Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Social, CMPIR, respeitará, ou no que couber, os objetivos das diretrizes estabelecidas no Estatuto da Igualdade Racial. Artigo 8º. A estrutura, organização e funcionamento do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial serão disciplinados em regime interno a ser elaborado e aprovado por ato próprio, no prazo de 90 dias após a posse de seus membros eleitos e indicados pela primeira gestão. Artigo 9º. O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial poderá convidar para participar de suas sessões com direito à voz e sem direito a voto representantes de entidades, órgãos públicos ou privados, cuja participação seja considerada importante diante da pauta da sessão e pessoas que, por seu conhecimento e experiência profissional, possam contribuir para a discussão das matérias em exame. Artigo 10. Fica estabelecido que, enquanto não estar em vigor a Secretaria Extraordinária de Igualdade e Direitos Humanos, o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial ficará vinculado ao gabinete do prefeito, a quem caberá a representação da vaga estipulada no artigo 5º, inciso 1º, a linha A. Artigo 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeito Isaías José de Santana. Mensagem. Tenho a honra de submeter à análise dessa Igreja Casa Legislativa o incluso projeto de lei que dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, CMPIR de Jacareí. O presente projeto se faz necessário para uma sociedade verdadeiramente desenvolvida e democrática. Somente é possível se os direitos e governos estiverem livres dos preconceitos, sobretudo do preconceito étnico-racial. E por isso somente ocorrerá medidas que sejam implementadas políticas públicas com eficácia no combate ao racismo. Assim vinculada à Secretaria Extraordinária de Igualdade e Direitos Humanos, a CMPIR, terá papel ativo na formulação das políticas públicas voltadas à promoção da igualdade racial. O Conselho terá como principal finalidade deliberar sobre as políticas públicas que promovam a igualdade racial para combater a discriminação étnico-racial, reduzir as desigualdades sociais, econômicas, políticas e culturais, atuando
no monitoramento e fiscalização dessas políticas públicas setoriais, em atenção às previsões do Estatuto da Desigualdade Racial, Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010. Quanto à presença de representantes da sociedade civil organizada e do poder público, será de forma paritária, sendo que os representantes das entidades relacionadas devem ser escolhidas pelas suas respectivas organizações, qualificando as representações e, consequentemente, a participação social. Cumpre informar que a Lei Federal 12.288, de 20 de julho de 2010, Estatuto da Igualdade Racial, institui no seu artigo 47 o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, SINAPIR, como forma de organização e de articulação voltada à implementação do conjunto de políticas e serviços destinados a superar as desigualdades étnicas existentes no país, prestadas pelo Poder Público Federal. Uma das inovações da lei é a destinação preferencial de recursos para ações afirmativas de enfrentamento ao racismo em projetos governamentais e da sociedade civil, estados e municípios participantes do SINAPIR serão priorizados no repasse de recursos. O SINAPIR busca a participação conjunta de governo e sociedade civil na implementação das políticas de promoção da igualdade racial. A participação do governo federal se dá pelos ministérios com um papel de coordenação atribuído às SIPIR e às esferas estadual, distrital e municipal. Tal participação requer a adesão dos entes federados, estados e municípios ao sistema, ou a partir da formação de consórcios públicos. Ressalta-se que, para o município participar do sistema, é exigido que o ente federativo tenha Conselho de Promoção da Igualdade Racial em funcionamento. Assim, a instituição do presente Conselho se faz ainda necessária, pois será um instrumento de participação popular para formular políticas, decidir e atuar junto ao Poder Executivo, contribuindo na promoção e inserção da população negra e demais grupos étnicos e raciais, combatendo qualquer forma de discriminação e ainda requisito obrigatório a adesão do SINAPIR. Por fim, ressalta-se que esse projeto de lei possui sólido escopo legal, conforme dispositivo no inciso 4º, artigo 3º, inciso 1º do artigo 30, ambos da Constituição Federal, inciso 1º e 3º do artigo 40, artigo 60 e incisos 1, 4, 9, 14 e 31, do artigo 61 da Lei Federal 2.761, de 31 de março de 1990, Lei Orgânica do Município de Jacareí. Justificado nesses termos, a fim de que a proposta possa alcançar plenamente os seus objetivos, encaminha o projeto de lei para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa. Assina Isaías Jair Santana, Prefeito Municipal de Jacareí. Está apresentado o projeto que cria o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, CMPIR de Jacareí. Conto com o apoio dos novos pares para aprovação desse projeto. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham, aí de casa e aqui também no plenário, e dizer
que eu vim aqui falar algumas questões relacionadas a esse projeto, e a minha defesa aqui será tanto com relação ao projeto do Conselho, que cria o Conselho, mas também com relação à criação da subsecretaria no Poder Executivo. E dizer que esse projeto é extremamente importante no que diz respeito aos direitos humanos. Não se trata só da igualdade racial, mas será um conselho e também a criação da subsecretaria de atuar tanto na questão racial, da igualdade racial, quanto as demais formas de discriminação que nós temos no nosso país. E a discriminação que salta aos olhos, né? Todos conhecem aqui as inúmeras formas de discriminação que nós temos nesse país, seja com relação à mulher, seja com relação à questão do negro, seja com relação à questão da comunidade também LGBT, e salta aos olhos, né? Todos os dias, quando a gente assiste o noticiário, é triste verificar, é triste constatar que todo dia nós temos discriminação com relação a essas questões que eu tenho aqui colocado. Trata-se, então, de um projeto que visa proteger essas pessoas, proteger esses grupos, proteger essas minorias. E é fundamental que assim seja, porque as questões que são relacionadas à discriminação, elas pressupõem que o Estado brasileiro, e se diga aqui, o Estado se entenda por União, os estados e também municípios, tem que ter políticas afirmativas para combater essas formas de discriminação. As políticas afirmativas são extremamente importantes. E eu quero dizer a vocês que quando se fala que todos são iguais perante a lei, não é bem verdade assim, não é? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que foi promulgada na França, olha só o primeiro parágrafo que diz: os homens nascem livres, iguais em direitos. Nascem mesmo livres e iguais em direitos os seres humanos? Aquele cidadão que nasce num bairro, por exemplo, onde você não tem acesso à educação de qualidade, onde você não tem acesso a uma saúde, a esporte, lazer, será que esse nasce tão igual quanto aquele que nasce numa família mais privilegiada? Não nasce igual. O retrato hoje do nosso país é que as pessoas nascem tolhidas de muitos direitos. Aí se diz, não, mas se a pessoa quiser, ela por si própria, ela vai alcançar voos maiores. Ora, tem sim, e são exceções. Só que quando se trata de política pública, a gente não pode enxergar a exceção. Nós temos que entender os números. E só para que eu possa repartir com vocês alguns números que são números extremamente difíceis, não é? Principalmente com relação à igualdade salarial. É desigual os recursos, os salários nas grandes empresas que se paga para a mulher em relação ao homem. Não é fictício, está aqui, né, em números, dizendo aqui, por exemplo, que só em 2089 os negros poderão se igualar à renda dos brancos. Está aqui dizendo que o feminicídio de mulheres negras aumentou, enquanto das mulheres brancas caiu. Jovens negros são as principais vítimas da violência. 60% da população carcerária é de negro. Olha só um outro dado aqui. Só 10% dos autores de livros são pessoas negras. Eu falo que eu fugi à regra, né, quando iniciei a faculdade de Direito, numa época em que era muito difícil acessar esse tipo de ensino. Venho de uma família muito humilde, né? Já fui catador de papelão, já lavei carro, já fui garçom, fiz uma dezena de ofícios, né, antes de chegar e sentar no banco da faculdade. E quando lá sentei, percebi que as pessoas pobres, que as pessoas negras não estavam lá. E não estavam por quê? Porque não têm capacidade? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, o que a gente não tem nesse país são meios e políticas eficazes para dar chances iguais. Aí sim,
para a gente dizer que os homens nascem livres e iguais em direito. Podemos pegar aqui, a título de exemplo, hoje, as pessoas que se formam na escola de ensino médio, por exemplo, do Estado, não é? Tem mais dificuldade de acessar o ensino superior público. Hoje há uma inversão. Aqueles que têm condição de pagar o ensino privado têm muito mais facilidade de acessar ao ensino público universitário gratuito. E agora nós vamos dizer, não, os homens nascem livres e iguais. Não nascem. E é por isso que é importante esse projeto, porque o Estado brasileiro, entenda-se a União, os estados e municípios, têm que ter políticas afirmativas, para fazer com que essas pessoas acessem cargos públicos, acessem a faculdade, acessem cargos que hoje, muitas vezes, é ocupado por uma minoria desse país. E como nós vamos fazer isso? É com políticas públicas, é com políticas eficazes, afirmativas, para dar chance igual àquele que também nasce numa família de menor renda. Nós precisamos ter políticas afirmativas para que a gente combata a discriminação dos negros, combata a discriminação que há contra as mulheres. E é nesse sentido que eu vou votar favorável a esse projeto, porque entendo que fazendo com que esse conselho funcione, que a secretaria funcione, nós vamos poder ter aqui na cidade um exemplo de que é necessário a intervenção do município para que a gente possa criar igualdade de condição, para que a gente efetivamente garanta o que a Declaração Universal dos Direitos do Homem traduz: os homens nascem livres e iguais em direitos. Volto para falar no projeto da secretaria sobre esse tema, porque é um tema bastante complexo que exige mais tempo para que a gente possa abordar aqui. Mas já deixo aqui o meu voto adiantado, que será favorável. O projeto continua em discussão. Boa noite a todos. Quero cumprimentar os vereadores e vereadoras, todos os profissionais aqui da casa, cumprimentar vocês que hoje vieram nos prestigiar aqui nas galerias, a Wanda, o Dario, o Rafael, o Mazinho, e tem ali o nosso amigo Jefferson, né, que é o presidente aqui da Associação dos Motoristas de Aplicativos de Jacareí, uma categoria que tem passado grandes dificuldades. Se a gente for discorrer aqui, a gente resume no aumento da gasolina, no valor da gasolina, para saber o quanto vocês estão lutando para sobreviver e sustentar a família de vocês. Nesse projeto de hoje, não tem como falarmos do projeto 13 sem falar do projeto 14. O projeto 13, projeto de lei 13, cria o conselho e o 14, uma subsecretaria. E quando a gente fala da criação de um conselho, nós temos que fazer uma reflexão com relação à essência, o motivo pelo qual nós temos os conselhos no município, assim como nos estados e na União. Então existe uma lógica para tudo isso. E os conselhos, a maioria deles, são paritários, ou seja, com representantes da sociedade civil e representantes do poder público. Eu fiz parte do Conselho da Criança e do Adolescente, então posso falar com muita propriedade
como é importante pessoas voltadas para um segmento, voltadas para uma discussão única de uma categoria. Quero aqui fazer um parênteses, até vereador Roninha, porque no dia 1º é o Dia Nacional do Idoso, então nós temos grandes guerreiros também no Conselho do Idoso, pessoas que batalham bastante para dar dignidade àquelas pessoas que por longos anos, por toda a vida, contribuíram e hoje merecem o nosso carinho, o nosso respeito e merecem ter os seus direitos preservados. Então, voltando aqui com relação a esse conselho criado, de promoção da igualdade racial, eu e o pastor Rogério Timóteo, na nossa reunião semanal, discutindo todos os projetos aqui da casa, nós sentimos falta de um representante importante, que inclusive o vereador Dude também defende a bandeira, que é o do esporte. Então a gente vê representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Educação, da Fundação, mas a gente não vê representantes da Secretaria de Esportes, aqueles que têm contato direto com aproximadamente 15 mil pessoas. 15 mil pessoas. Então, todos que estão aqui merecem estar, mas a gente não pode aceitar uma omissão como essa, porque eu tenho absoluta certeza que os profissionais da Secretaria de Esportes, assim como fazem parte em outros conselhos, vão poder agregar e ajudar muito a nossa cidade. Com relação ao projeto de lei 14, que cria a subsecretaria, eu quero fazer essa discussão no momento oportuno, quando a gente for discuti-lo, logo mais, até porque nós do Republicanos não tivemos aí um diálogo aberto sobre a criação de uma subsecretaria. Nós tínhamos diversas propostas para poder incrementar no projeto, mas eu acho que a gente tem que fazer essa discussão daqui a pouco. E eu quero concluir aqui falando da outra emenda que nós fizemos. Então fizemos uma subemenda à emenda 01, que é a emenda da vereadora Maria Amélia e do Dude, incluindo a Secretaria de Esportes. E fizemos a emenda número 2, aí excluindo a responsabilidade e aonde esse conselho ficará subordinado. Porque nós entendemos que a Secretaria de Assistência Social, que hoje já desenvolve um belíssimo trabalho, abarcando vários conselhos da cidade, poderia sim ter o Conselho de Proteção da Igualdade Racial. Acho que o momento é oportuno para a gente fazer, sim, essa discussão, o quanto as minorias necessitam de um suporte do poder público, mas a gente enxerga falhas no projeto. Então, sou favorável à criação do Conselho e já externo aqui meu posicionamento contrário à criação da subsecretaria. O projeto continua em discussão. Boa noite a todos, presidente Paulinho, nobres colegas vereadores e os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara através da internet e da TV. Quero começar dizendo uma frase: quanto mais forte a opressão, maior é a reação. Essa teoria talvez explique as respostas aos atos de racismo que no ano passado tomaram o nosso país. Em 2020, houve a sensação que nosso país havia acordado para o enfrentamento e desigualdade racial.
por meio de protestos nas urnas, na imprensa e nas redes sociais. Porém, os negros seguiram, mesmo em meio à pandemia, como os maiores alvos de assassinatos, da letalidade policial, do encarceramento, do desemprego, da pobreza e vitimados pelo coronavírus. Quem não se lembra do senhor Beto Freitas, espancado até a morte dentro de uma unidade do Carrefour? Nos Estados Unidos também tivemos aí a morte de George Floyd, que despertou o debate racial em todo o mundo. E a gente pode ter certeza aí que o movimento negro nunca dormiu. Bom, historicamente, nosso país foi colonizado em 1530 para atender a demanda por mão de obra na América Portuguesa. Começou-se o processo de escravidão. E essa mão de obra, Hernani, era sobretudo no início indígenas e depois os negros. Importante nós atentarmos que a escravidão também afetou milhões de indígenas e disseminou preconceitos em nosso país contra esse grupo também. O reflexo disso, além do próprio preconceito contra os indígenas, foi a redução populacional drástica desses povos. É fundamental dizer que as pessoas não são escravos, e sim seres humanos escravizados. E essa forma de entender os fatos faz toda a diferença. O Brasil se formou a partir de diversas raças e etnias, sendo o segundo maior país no mundo com a população da raça negra. Ao longo da nossa história, pretos e pardos sofrem com a aculturação, com violências generalizadas e com a exclusão social, vivendo realidades distintas de acordo com os fatores geográficos, políticos, econômicos ao longo da história. Precisamos ver a verdadeira história da desigualdade racial no Brasil e no mundo, e não aquela escrita por pessoas brancas e com sua visão sobre aquilo que aconteceu. Bom, toda essa contextualização, vamos analisar o projeto de leis que estamos votando hoje e que criará o Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial. Projeto esse, para quem estava na legislatura passada, que já foi tentado colocar em prática pela ex-vereadora Lucimar Ponciano. Paulinho estava junto, Abner, Valmir, e naquela ocasião, né, Valmir, não quiseram, não foi levado esse projeto para frente. Bom, que agora tenha mudado os pensamentos. No âmbito federal existe o Estatuto da Igualdade Racial, Lei número 12.288 de 2010, que institui o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o SINA-PIR, como forma de organização e articulação federativa voltada à implementação do conjunto de políticas e serviços destinado a superar as desigualdades étnicas e raciais no Brasil. A Lei número 12.288, de 20 de julho de 2010, que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial, é um salto de qualidade na relação afirmada pelo Estado brasileiro com relação à promoção da igualdade racial. E aí eu vou um pouco contrário do que o Luiz Flávio, eu acho que não existe, Luiz Flávio, melhor programa para diminuir a desigualdade do que a geração de emprego. E a gente depende muito mais do setor privado do que a gente está aí estimulando ou depender apenas de políticas públicas que se mostraram extremamente ineficazes no combate à desigualdade social ao longo dos anos. Vereador Rodrigo, só uma parte, por gentileza, até para que esse tema seja debatido. Eu também concordo com você que o emprego é uma política social importante, mas o que estamos discutindo aqui é quem ocupa os melhores empregos, e quem ocupa os melhores empregos é uma minoria. Mas se você não tiver os empregos, você não tem, para mim é algo cíclico, você melhora a vida com os melhores empregos, as pessoas vão poder dar uma educação para os filhos, isso daí a roda vai girando. Não adianta, você sabe, não existe algum programa social que consiga dar casa para todo mundo, escola de qualidade para todo mundo, não existe, o Estado não aguenta. Sim, só para finalizar,
inclusive na sua profissão. Quantos negros médicos você pôde presenciar nos bancos da faculdade, né? É essa a minha luta, para que aquelas pessoas que nascerem em comunidades pobres também possam... Na minha época, muitos. Na minha sala tinha colhedor de café. Depois que o PT autorizou a abertura de uma faculdade atrás da outra no Brasil e elitizou o curso da medicina no Brasil, hoje um curso de medicina é para rico. R$10 mil uma mensalidade é para rico, para quem pode pagar. Esse tipo de política é desigualdade. Mas deixa eu só terminar. Sim, claro, mas é importante a gente debater os assuntos quando eu sou mencionado. A criação do Conselho Municipal de Promoção e Igualdade Racial, além de estar previsto em lei federal, colocará Jacareí no caminho do desenvolvimento das políticas públicas voltado ao tema da igualdade racial, racismo e intolerância. Portanto, para enfrentar o racismo e a intolerância étnico-racial, que se manifesta de maneira sutil no país, é indispensável conhecer e propor as políticas públicas para as comunidades negras. Por isso, meu tempo está acabando, e por tudo que já foi apontado, vou ser favorável, acho muito importante a criação desse conselho, para quem realmente sofra as diferenças na pele, tenha a oportunidade de elaborar aí, Dude, políticas públicas para que a gente possa começar. Não acho que a gente resolva num pequeno prazo, mas que a longo prazo a gente possa mudar um pouco da consciência das pessoas. O projeto continua em discussão. Boa noite a todos, boa noite a todas. Falar do Conselho de Promoção da Igualdade Racial mexe muito com a gente, principalmente para as pessoas que têm empatia, porque se colocar no lugar deles é de grande importância, porque nós sabemos historicamente tudo o que os negros passaram em nosso país e que ainda passam. Concordo do início ao fim com toda a fala do Luiz Flávio. Do início ao fim, Flavinho, foi belíssima a sua explanação. Já disse o quanto admiro as suas colocações. E eu acho que, resumidamente, é a gente dizer o quanto é importante nós trazermos essa discussão para esta casa, e que este conselho, a partir da sua formação, ele possa ouvir os anseios e as necessidades das pessoas que irão compor este conselho. Nós, enquanto Comissão de Direitos Humanos, eu e o Dude, nós, para que todos fiquem sabendo, foi sim anunciado para a discussão, todos os vereadores foram convocados para esta reunião. Infelizmente, somente dois assessores estiveram presentes, e eu e o Dude. Então, todos foram chamados para essa discussão. Então, tiveram sim a oportunidade de dar a sua sugestão, puderam sim a oportunidade de discutir sobre o Conselho, e graças a Deus, graças a você, Lucimar, que veio aqui, fez essa provocação em nós, que nos abriu os olhares, nós trocamos ideias, nós conversamos, dialogamos, chamamos o grupo para um diálogo bacana, onde ouvimos também os anseios daqueles que estiveram aqui para se colocar. Me coloquei no lugar de todos vocês e quero só salientar que a emenda que nós fizemos, eu e o Dude, que será daqui a pouquinho passado para aprovação, devido à provocação deste grupo, que foi liderado pela ex-vereadora Lucimar Ponciano, nós conseguimos segurar por uma semana, porque a gente não concordava e queria escutá-los. Nós levamos para o prefeito, eles queriam que fossem 12 pessoas, que daria um total de 24 pessoas no Conselho. Nós articulamos, conversamos,
E depois chegamos ao prefeito, numa discussão hoje pela manhã, e propusemos a nossa emenda. E ele aceitou, e eu acho que já é um grande passo, porque nós recebemos essa provocação, que foi, para nós, um momento de muita empatia. A gente gostaria, sim, que fosse mais, mas a gente faz as articulações e decide em grupo. E o grupo optou por 7 componentes. Então, Lucimar, meu muito obrigado. Agradeço ao Dude também pela essa parceria de sempre. E vamos juntos, porque é este momento, é dentro de um conselho, é este conselho que vai indicar as políticas públicas, sim, para o desenvolvimento e antirracismo, né? E que a gente iguale, assim como a gente pede a igualdade de gênero, não confundam, igualdade de gênero é mulher estar ao lado do homem, e não o homem disparadamente à frente. Assim queremos também com os negros, né? Que eles sim ocupem lideranças que dê visibilidade, lideranças que eles possam reafirmar tudo aquilo que eles já sofreram e que estão pagando ainda por isso. Então, eu sou sim a favor de cotas, eu sou sim a favor de que até que se iguale, até que a gente consiga sentir que nesta casa possa estar, sim, equiparados. Então, o meu voto é favorável, contem com o meu apoio no que for preciso e no que for necessário. Meu nome é Maria Amélia e eu vou ficar aqui sempre ao lado de vocês, ok? E meu voto é favorável. O projeto continua em discussão. Gostaria de contribuir. Não vou repetir a história, né? O Maria Amélia já contou todo esse histórico aqui desse ano, né? A gente sabe que tem uma luta que já vem de outros tempos, né? Mas, no entanto, a gente teve essa escutativa. E eu gostaria aqui, primeiramente, de relembrar, há 20 anos atrás, eu com um amigo, educador físico, discutindo, não é? No cotidiano da vida, sobre essas questões de raça. Esse amigo, educador físico, negro, e discutimos com relação a esse tema. E ele me fez uma provocação na época, onde ele fez um apontamento para que eu refletisse. Dude, na Secretaria de Esporte de Jacareí, quantos negros trabalham em função como professor de educação física? Isso há 20 anos atrás. E aí me fez pensar, né? Muitos amigos trabalhando lá na época, realmente contava no dedo, não chegava a 2. Tinham quantos? 40, 50 profissionais na época, né? Numa época, anos 90, onde essa questão, né, da ascensão racial realmente era muito mais complicada. Hoje eu acho que melhorou bastante coisa, mas a gente tem muito a evoluir ainda. E aí eu trago aqui uma reflexão, né, que essa questão é caráter estrutural e sistêmico, não é? A desigualdade entre as raças na sociedade brasileira, ela é inquestionável e persiste com a fragilidade de políticas públicas. Só para a gente ter uma ideia, de acordo com o IBGE, os negros representam 75% do grupo formado pelos 10% mais pobres do país. Se realmente a gente quer construir uma sociedade igualitária, é necessário compreender qual o papel que cada estrutura econômica desempenha na reprodução do racismo, por exemplo, aqui, a fim de desenhar estratégias eficazes para o seu enfrentamento. Nesse cenário, o combate à desigualdade racial na sociedade é essencial, enquanto elemento indispensável para qualquer mudança. De modo que, sem uma educação e uma conscientização efetivamente antirracista, não é possível pensar em uma sociedade mais igualitária. Então, eu acredito que o Conselho vem com esse papel
de trazer a sociedade civil, juntamente aí com o poder público, para essas reflexões. E eu gostaria de adiantar que o meu voto será favorável. O projeto continua em discussão. Boa noite a todos. Quero aqui também falar desse projeto, da importância que é esse projeto, né? 2018, 2019, eu, vereadora Lucimar, vereadora Márcia, a gente sentou com o prefeito Isaías, conversando com ele, falando da importância desse projeto do Conselho de Promoção da Igualdade Racial. E o porquê da importância desse projeto? Nós sabemos que, infelizmente, hoje, ainda existe toda uma luta do negro na sociedade, e as dificuldades são muito grandes. E se a gente não fomentar essas discussões, infelizmente, cada ano que passa vai ser pior. Eu falo isso, experiência própria, né, do que a gente sente na pele do dia a dia. Falo isso por conta de olhar aqui nessa casa e ver. São 13 vereadores aqui nessa casa e aqui só 3 negros, eleitos pelo povo, pela população da nossa cidade. Eu, vereador Roninha, o vereador Rogério Timóteo. E aí, se a gente contar e começar a andar por aí, né, se você for em um banco hoje, você pode contar quantos negros tem. Se você olhar no Congresso Nacional, quantos negros foram eleitos para representar. E aí eu sou muito tranquilo em dizer isso, da luta do povo e da população, e muitas vezes a gente mesmo acaba se descriminalizando. Mas eu quero dizer que o poder público, ele tem por obrigação de fazer essa luta. E isso acontece por falta de política pública. E aí eu quero dizer aqui que eu não concordo muito que a gente tem que deixar para a iniciativa privada, porque a gente sabe da dificuldade que é. Hoje, aonde existe a maior parcela dos negros? Na favela. Aonde não tem saneamento básico. Aonde não tem estrutura. E essa é a dificuldade. E a gente que já trabalhou em diversas empresas, vereador Hernandes, a gente sente a dificuldade de ver isso nas empresas. Se você for aonde estiver construindo um prédio, a maioria das pessoas que está trabalhando de servente pedreiro, está ali, são negros. Isso tudo é uma dificuldade hoje você conseguir chegar na faculdade. O vereador Rodrigo disse bem aqui, que no governo Lula, muitos teve a oportunidade de fazer faculdade. E às vezes a gente critica, vereador Flavinho, muitas vezes, do que passou no passado, e hoje a gente está vendo essa dificuldade. Que se acabou, esqueceram das políticas públicas. Esqueceu das políticas públicas, acabou. Meu plano, Minha Casa, Minha Vida acabou, faculdade, FIES. E isso afetou mais quem diretamente? Afetou as pessoas negras, que hoje não têm moradia, não conseguem fazer faculdade, Paulinho, não conseguem chegar no emprego bom. Só para, como você me citou, só para não ficar distorcido. Quem deu o problema foi o governo Lula, que acabou com o crédito educativo, transformou no FIES e deixou abrir faculdade a rodo e faculdade custando aí mais de 10 mil por mês. Senhor presidente, também uma parte na sua fala, né, dizer ao vereador Rodrigo que o governo Lula criou o maior programa de inserção das pessoas na universidade, que se chama ProUni. As pessoas que não tinham condição de acessar uma faculdade de Direito, de acessar uma faculdade de Medicina, de Engenharia, de Jornalismo, Pedagogia, foram inseridas por meio desse programa.
que é o ProUni. Só a título de esclarecimento, senhor presidente. Sim, vereador Flavinho, acho que você está certo. Acho que o vereador Rodrigo, né, ele não acompanhou a história do que aconteceu, mas é isso. A gente tem que acompanhar a política no dia a dia, né? E eu creio que esse projeto, na realidade, ele é necessário aqui na nossa cidade, para fomentar as políticas das questões raciais. Eu só vou dar um exemplo aqui. Veio um projeto aqui para essa casa da Marielle Franco, e a gente viu as críticas que foram na cidade, porque é uma negra que morou na favela, que lutou, enquanto do Luiz Gama, que foi na época um advogado, né, indicado, não teve crítica. Será que as críticas em cima da Marielle Franco é porque ela é negra e veio da favela? Então a gente tem que começar a discutir isso, tem que começar a fomentar essas questões. O que não dá é ficar parado, de braços cruzados. E aí eu quero, mais uma vez, parabenizar o prefeito Isaías, porque esse projeto foi uma indicação que a gente fez em 2018, eu e a vereadora Márcia, vereadora Lucimar, porque a gente veio da periferia, a gente veio dos movimentos sociais, na luta do dia a dia, enfrentando todo o preconceito. E se não tiver política pública para isso, o que vai ser dos negros? Então, é um projeto fundamental na nossa cidade, para que a gente possa discutir e pessoas que possam fomentar essas discussões. Porque esse projeto aqui, vereador Hernandes, ele é fundamental, um projeto importantíssimo, né, que vai estar aqui na nossa cidade. A gente sabe que muitas vezes, quando você discute um projeto desse aqui, né, muitas vezes não consegue atender todas as entidades, mas é fundamental esse projeto. Eu fico muito contente desse projeto vir para essa casa, para que a gente possa sentar, para que a gente possa discutir, implementar a política. E eu acho que é só dessa maneira que a gente vai conseguir melhorar um pouco mais o nosso país, inserir mais os negros na sociedade, porque se não fizer nada, infelizmente, os negros cada vez está pior. Então, eu parabenizo de mão já o prefeito Isaías por ter, né, atendido esse nosso pedido lá atrás e que hoje traz para essa casa, para apreciação dos vereadores. Tenho certeza que é um projeto que os vereadores vão analisar com carinho, votar favorável, porque é um projeto importante para a nossa cidade. O projeto continua em discussão. Boa noite a todos. Gostaria de fazer alguns comentários com relação ao racismo. Escutando todos os vereadores falar, e voltando um pouquinho assim para trás, professora, né, o tempo que eu estudei, a educação que eu tive dos meus pais, é muito estranho para mim, é muito estranho escutar essa palavra racismo, porque eu não fui criada dessa forma. Eu fui criada com igualdade pelos meus pais, sem preconceito, não é? Respeitando as pessoas com seus defeitos, com seus, né, modos de agir. Com relação a isso, eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu sou uma pessoa que respeito as pessoas, desde a sua cor até a sua forma de pensar. Só que a gente vê o preconceito não somente na cor, a gente vê o preconceito em todos os sentidos. Eu, como mulher, hoje eu sinto preconceito dentro dessa casa, simplesmente por ser mulher. Não é? Nós também sofremos preconceito. Eu vejo isso. Tem pessoas que pensam que porque eu mexo com animais, né, que eu sou uma pessoa que não tem nada além disso para falar. E eu percebo isso dentro dessa casa. Então eu falei que de agora em diante eu vou começar a falar mais, porque por eu ter um pensamento e uma causa, às vezes eu falo menos, não é? Mas o preconceito existe em todos os sentidos. Você entra nas redes sociais, você vê em 2021 um preconceito descarado, não é? Mas eu também acho que as pessoas têm que começar, as próprias pessoas negras, né, não começar a ver preconceito em tudo, porque às vezes não é muito bem dessa forma.
Outro dia, dando um exemplo, né, que eu estava vendo lá, a Ana Maria Braga, ela falou inveja branca. E as pessoas já estão levando muitas coisas para o outro lado. Não pode se tornar uma coisa doente, né, nesse sentido. Inveja branca quer dizer uma inveja de luz, não tem nada a ver com racismo, não tem nada a ver com a cor. Então, acho que essas coisas também têm que estar sendo muito bem analisadas hoje em dia, senão vai virar um fervor isso, né? Um fervor, que tudo é preconceito, e não é. Eu acho que esse conselho ele vai dar muita voz, né, às pessoas que sentem e têm que ter essa luta por políticas públicas contra o racismo. Porque, para mim, na minha cabeça, isso não cabe, isso é uma aberração. Tanto que, quando eu vi esse projeto, eu valorizei demais. Eu acho que tem que, sim, as pessoas, né, principalmente as pessoas que se sentem, né, prejudicadas pelo racismo, que elas tenham voz. Que, através desse conselho, que elas possam participar. Pode falar, pode. Vereadora Sônia, eu quero aproveitar esse momento, né, e fazer aqui um repúdio, né, um repúdio ao padre que cometeu esse tipo de crime num garçom muito conhecido aqui na cidade. Eu estive com esse garçom no final de semana, ele tá fazendo o que você está dizendo para fazer aí, ó. Registrou a ocorrência, representou essa atitude do padre, seja de quem for, padre, presidente, seja de quem for, nós não podemos tolerar. De jeito nenhum. Tem que ter os meios punitivos, pedagógicos, para que a gente possa superar esse crime que eu digo que é odioso, que é o crime de racismo. E principalmente vindo de um padre, quando deveria vir outras formas de comportamentos baseados no cristianismo. Muito obrigado pela parte. Exatamente, é bem lembrado, né? É um garçom famoso aqui em Jacareí, né? Que foi ofendido porque o padre não queria ser atendido. Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Sinceramente, eu não consigo entender como é que pode você diferenciar uma pessoa pela cor da pele. Eu não consigo entender isso, né? Então, eu acho que eu vivo, sei, né? O outro porque é amarelo, outro que é branco, outro que é negro, outro que é magro, outro que é gordo, outro que é baixo, que outro é alto, sabe? As pessoas vivem num mundo que se perde tanto tempo de viver, não é? De dar oportunidade para o outro, de você fazer grandes amigos por causa da cor da pele, né? Então, realmente, eu acho que o preconceito já está mais do que na hora, está parecendo que a coisa está piorando, né? De vez de melhorar. Então, está na hora de começar a melhorar. Olha só aqui dentro dessa casa, né? Quantas pessoas negras tem aqui? Você vê que é a minoria, né? Então, eu acho que esse conselho realmente ele vem a agregar, não é? Que essas pessoas que vão fazer parte desse conselho, que realmente elas abracem esse projeto e que realmente elas lutem pela causa, porque eu acho que isso que é importante. Ter um projeto, mas que esse projeto realmente funcione, porque votar um projeto, né, bom desse, de grande importância, e não ir para frente, não resolve. Então, meu voto é favorável, eu espero que realmente esse projeto funcione e que realmente as pessoas lutem por políticas públicas antirracistas. É isso. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores dessa casa, não ia falar não, mas estava ali ouvindo todos os vereadores, cada um falou um pouco, e como eu sou uma pessoa de cor, sou negro, sou preto, sou pardo, sou mameluco, sou uma mistura de descendência de índio, né? Tem descendência de índio na família. E um pouquinho de tudo eu tenho, porque os negros, quando foram libertos, eles se encontraram com vários índios, né? Também. Então, a história do Brasil, ela é muito bonita. E, indiferente de cor, eu acho que deveria se pensar não em raça, porque raça eu considero animais, né? Nós não deveríamos nem pensar em raça humana. Nós deveríamos pensar em
humanidade. Porque quando se fala em humanidade, você tem, fala ajuda humanitária, não é ajuda racial, é ajuda humanitária que chega às comunidades. Então, nós deveremos lutar pela humanidade toda, não só pela, falar raça, a raça do cão, não, negativo. Nós somos humanos, somos pessoas valorizadas, eu me sinto valorizado, eu nunca me senti discriminado, pelo contrário, eu tenho uma história a contar muito bonita, uma família branca, senhor presidente, que chegou na minha família, né, o seu Ricardo, que tem uma fábrica de vidro chamado Côncavos. Se você entrar na internet, você vai ver Côncavos, não sei nem se ele ainda tem essa empresa, deve já estar bem de idade, Dona Elma, junto com Ricardinho e Alessandra, a sua filha, eles me levaram para morar na tua casa. Olha só, uma família branca, né, gostaram de mim e me levaram para morar na casa deles. E chegou na minha mãe, senhor presidente, falou o seguinte: nós queremos adotar ele como nosso filho. Isso é muito importante a gente frisar nesse debate aqui, para ver que existem pessoas que não olham para a cor. Ele, sendo um homem cheio de dinheiro, sendo uma pessoa de condição, queria me adotar para morar com eles. E o que o filho comia, eu comia também. E não tenho vergonha de dizer que quando cheguei, vereadores, naquela casa, eu comia de colher. E foi a família que me ensinou a comer de garfo. Quando cheguei na mesa para sentar com aquela família, doutor, eu sentei para comer e peguei a colher. Falaram, não, pega o garfo. E eles me ensinaram como comer de garfo, porque eu não sabia comer nem de garfo, nem de garfo, e comia de colher, no meio daquela família que tinha uma cultura diferente da minha. Eu aprendi diferente, pegava na colher e comia. Queria nem saber, o importante era estar de barriga cheia, porque, indiferente de cor ou não, nunca pensei nisso. Na escola já fui chamado de várias coisas. É magrelo, é negrinho, é pretinho. Na escola eu fui chamado de vários nomes, nunca liguei. Hoje em dia existe o grupo do mimimi. Sabe aquele grupinho do mimimi que reclama de tudo, tudo está ruim, nada está bom. Hoje eu entro em qualquer lugar, indiferente de ser vereador ou não ser vereador, sempre entrei em qualquer lugar para quebrar o preconceito e mostrar que eu tenho valor. É isso que nós temos que assumir a cada dia. Temos que se valorizar. Você que é negro, se valorize, se empenhe, busque os seus direitos. Não dependa de governo A, B ou C para ser alguém na vida. Você já é alguém. Você tem valor. Vi aqui vereadores falando nessa casa que só tem 3 negros, senhor presidente. Sinto muito, mas eu vou ser bem sincero, senhor presidente. Tem 3 negros porque faltou mais alguns negros disputarem a eleição ou não chegaram aonde queria. Teve votos para entrar nessa casa, mas não chegou a entrar por causa do partido. Por causa do partido, nós temos que colocar uma coisa dentro de nós. Nós temos valor. Por que eu cheguei? Por que eu cheguei a essa casa? Eu cheguei a essa casa novamente, entrei 2 vezes aqui, porque eu lutei para isso. Vários negros votaram em mim, vários brancos votaram em mim, pessoas que eu conheço. Não só negro, como branco votou em mim. Então, o problema para entrar nessa casa, qualquer um entra nessa casa. Não é porque tem 3 negros aqui dentro, ou um negro, que, gente, pode na outra eleição ser tudo negro nessa casa. Qual o problema que tem? Como pode ser todos brancos nessa casa? Qual o problema que tem? Na disputa eleitoral, eu acho que ganha quem lutou e disputou para entrar. Nós até estávamos conversando, né, vereador Hernani? O vereador falou, por tantos votos eu não entrei na outra. Para ver. E o vereador é branco. Estava conversando comigo que sou um negro. E nós estamos no mesmo partido.
Vereador é um advogado. Eu não sou advogado. Eu não tenho vergonha de falar que eu não estudei. Eu não estudei bastante para estar aqui nessa casa. Eu não tenho vergonha de falar. Mas eu estou estudando. Eu não tive a oportunidade porque eu fui para um caminho errado. E hoje eu estou num caminho certo. Então, essa história aí nós temos que tomar muito cuidado. Agora eu quero ver se vai funcionar, porque aqui fica instituído o Conselho Municipal de Promoção e Igualdade Racial, órgão de caráter permanente consultivo do Poder Executivo, né? Consultivo é que vai dar opinião, vai aconselhar, dar consulta, parecer, eu quero só saber se vai ser ouvido isso. Vinculado à Secretaria Extraordinária de Igualdade e Direitos Humanos. Só para terminar, senhor presidente. Vinculado a uma secretaria. Eu quero ver se essa secretaria vai ter lá, pelo menos, senhor presidente, algum negrinho como assessor, porque eram 2, foi para 3, de 6.477, e tem um de 8.313. Vamos ver quantos negros vão estar dentro aqui dessa secretaria, que tem esses valores aí, e tem aqui mais 2 FG, já acabou meu tempo, vereadora, não tem como dar o tempo, desculpa, não tem como dar o tempo. Então, vamos ver, mas eu quero dizer que eu sou favorável ao conselho. O projeto continua em discussão. Não havendo mais ninguém desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda modificativa. Tendo em vista a mensagem modificativa protocolada no projeto de lei número 15, de 10 de agosto de 2021, PLE número 14/2021, observou-se a necessidade de alteração do projeto de lei número 14, de 10 de agosto de 2021, PLE número 013/2021, que institui o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, CMPIR, de Jacareí. A alteração baseia-se na modificação da secretaria proposta em uma subsecretaria vinculada diretamente ao gabinete do prefeito, fazendo necessário que o Conselho seja vinculado diretamente à subsecretaria. A fim de resguardar o propósito do referido projeto de lei número 14, de 10 de agosto de 2021, solicita a seguinte alterações. Artigo 1º. Fica instituído o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, CMPIR, órgão de caráter permanente e consultivo do Poder Executivo, vinculado à Subsecretaria Extraordinária da Igualdade e de Direitos Humanos. Artigo 5º. Inciso 1º, letra A. A linha 1. Representante da Subsecretaria Extraordinária da Igualdade e Direitos Humanos. Artigo 10. Fica estabelecido que, enquanto não entrar em vigor a Subsecretaria Extraordinária da Igualdade e de Direitos Humanos, o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial ficará vinculado ao gabinete do prefeito, a quem caberá a representação da vaga estipulada no artigo 5º, inciso 1º, a linha A. Reitero meu voto de estima e consideração para esta casa. Prefeito Isaías José de Santana. A emenda modificativa está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Emenda modificativa aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda número 1. Artigo 5º. O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, CMPIR, será partidário, constituído por 14 membros e seus respectivos suplentes, os quais serão nomeados e empossados por meio do decreto do Poder Executivo da seguinte forma. Inciso 1º. 7 representantes indicados pelo Poder Municipal, Poder Público. A linha A. 1 representante da Subsecretaria Extraordinária da Igualdade e Direitos Humanos. A linha B. 1 representante da Secretaria da Assistência Social. A linha C. 1 representante da Secretaria de Saúde. A linha D.
um representante da Secretaria Municipal de Educação. A linha E, um representante da Fundação Cultural de Jacareí. A linha F, um representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A linha G, um representante da Segurança e Defesa do Cidadão. Inciso 2º, 7 membros representantes indicados da sociedade civil organizada. A linha A, um representante do movimento negro. B, um representante da Organização de Defesa das Mulheres. A linha C, 2 representantes da entidade religiosa de matriz africana. A linha D, 2 representantes da entidades culturais nas diversas modalidades. A linha E, 1 representante da entidades promotoras de direitos humanos. Assino vereadores Maria Amélia e vereador Dude. Emenda número 1 está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Emenda número 1, aprovada. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como voto, senhor presidente, pela ordem, só uma justificativa a respeito da subemenda. Subemenda não passou? Subemenda 1? Com relação à emenda 1? Arquivada, né? Arquivada. A subemenda 1 foram arquivadas pelas comissões. Arquivada, senhor presidente? Infelizmente, a Secretaria de Esporte, então, não terá um representante no Conselho. Obrigado, senhor presidente. A subemenda número 1, a emenda 1 foi arquivada e a emenda 2 também foi arquivada também. Nesse aspecto, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto. Como vota o vereador Dude? Favorável. Como vota o vereador Edgar Sassanque? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Eu voto favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Senhor presidente, votando e justificando meu voto, com o vereador Hernani fizemos aí essa subemenda. Um representante da Secretaria de Esporte e Recreação, deixar aqui gravado isso, para que todos possam saber que nós colocamos aqui um representante da Secretaria, e o meu amigo Hernani Barreto, do Republicanos. Sou favorável ao projeto neste momento, mas infelizmente quem é da Secretaria aí saiba que não passou essa subemenda. Como vota o vereador Roninha? Voto favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Sônia Patos Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Minha Lua? Meu voto é favorável, presidente. Como vota o vereador Ávila de Madureira? Eu voto favorável. Projeto de autoria do prefeito Isaías José de Santana. O assunto institui o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Foi aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum contra. Próximo projeto.